Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, conforme eu já havia avisado vocês, eu iria estar preparando um vídeo para exemplificar e vocês entenderem melhor o que vem a ser a psicogênese da língua escrita. Então, a psicogênese da língua escrita é um estudo realizado pela psicolinguista Emília Ferreiro, junto com a Ana Teberoski, e outros colaboradores, né? Então, durante anos de pesquisa, elas chegaram à conclusão assim de que a criança ela percorre um processo até ela aprender a escrever. E esse processo ele tem alguns marcos assim bem evidentes. E quando a gente tem esse conhecimento de em que fase a criança se encontra, a gente consegue fazer bem a intervenção adequada para aquele momento, fazendo com que a criança avance. Então, a prof vai estar lendo alguns trechos e exemplificando e falando um pouquinho mais nos outros, ok? Então, vamos lá. Então, segundo Emília Ferreiro, a criança desde muito cedo convive em um mundo rodeado de situações de escrita. E ela passa a formular hipóteses sobre o como escrever. Convém reforçar aqui que não se trata de um método de alfabetização, e sim uma teoria que auxilia o professor alfabetizador a escolher qual o melhor método a ser utilizado. Conforme a criança se desenvolve e tem contato com a escrita, ela vai refletindo sobre o que é escrever. E nesta reflexão, ela elabora conceitos que aos poucos vão sendo aprimorados, claro, sempre com a intervenção de um profissional ou até mesmo da própria família. E esses conceitos, sendo aprimorados, irão resultar na compreensão e domínio do sistema de escrita alfabética, ok? Então, vamos às fases pelas quais as crianças passam quando estão aprendendo a escrever. Então, segundo os estudos de Emília Ferreiro, a primeira fase de hipóteses de escrita que a criança percorre é chamada de fase pré-silábica. Então, nesta fase, a criança ainda não relaciona a escrita com a fala, ou seja, ela não tem a compreensão de que a escrita é uma representação da fala. E esta fase, a pré-silábica, ela se divide em dois níveis. Essas duas fotos que tem nesse slide, elas demonstram o nível 1. Então, a criança não tem conhecimento de letras, embora alguns traços lembram uma letra, né, mas ela não tem conhecimento de letra, então ela faz uso de símbolos, rabiscos, garatujas para representar a sua escrita. Até na segunda foto tem ali a pessoa que fez a sondagem escreveu qual o significado que a criança deu para aqueles escritos, certo? Então, esse é o nível 1 da fase pré-silábica. Ainda na fase pré-silábica, nós temos o nível 2. Nessa fase, a criança geralmente já está na escola, ou a família começou a treinar com ela o nome, alguma coisa assim, então ela já tem algum conhecimento de letra, embora não as identifique. E ela vai fazer as escritas de acordo com os objetos. Então, vejam ali. O leão, que é um animal grande, a criança registrou utilizando várias letras aleatórias. As letras não têm nada a ver com a palavra leão. Já embaixo, tem o desenho de uma joaninha. É um animal pequeno, então ela se utilizou de poucas letras para fazer o registro do nome desse animal. Da mesma forma, a borboleta e a lagarta. Então, a gente chama essa situação de escrever de acordo com o objeto realismo nominal. E nessa fase, a criança também ela entende assim, que para escrever qualquer coisa, precisa ter uma variedade de letras, né? Não pode ter letras repetidas na sequência, e que não existe nada que possa ser escrito com menos de 3 letras, ok? A próxima fase em que a criança vai percorrer, nós chamamos de fase silábica. Então, neste momento, a criança começa a perceber que a escrita representa a fala. Então, ela começa a atribuir para cada sílaba falada uma letra ou grafema. E da mesma forma que a fase anterior,
A fase silábica também se divide em 2 níveis. Então, o nível 1 nós chamamos de fase silábica sem valor sonoro. Então, ela escreve silabicamente, mas as letras não têm a ver com a palavra. Geralmente, as letras estão relacionadas ao seu nome, né? Então, até na figura 2 ali, da Natália, vocês vejam que ela só faz uso das letrinhas que pertencem a seu nome. Ela repete, inclusive, tá escrito a mesma coisa, mas ela atribui um sentido diferente, né? Então, Natália na primeira palavrinha, depois ela escreveu brigadeiro, daí refrigerante e bolo, certo? Então, essa é a fase silábica sem valor sonoro. Não existe relação com o som da sílaba. O nível 2 da fase silábica é com valor sonoro. Então, ela também, a criança registra silabicamente, para cada sílaba ela registra apenas uma letra, mas até a gente consegue ler as tentativas de escrita das crianças nessa fase, porque tem uma relação sonora com as palavras, né? Então, ali na primeira figura da Ana Beatriz, de 5 anos, então a primeira escrita que ela fez ali, ela escreveu apagador, né? O A, o P, o H, porque o som do G com A eles confundem com o H, então é normal. E o O para representar a sílaba dor, né? Aí caderno, lápis do outro lado, giz, e até uma tentativa, uma hipótese de escrita de uma frase, né? O lápis é colorido. E na figura ao lado é a palavra cavalo, registrada de várias maneiras, porque ora a criança utiliza a consoante para representar a sílaba, ora ela pode representar a sílaba apenas com a vogal. Geralmente elas usam mais a vogal do que a consoante, mas é uma letra para cada sílaba. Então, a criança passou lá pela fase pré-silábica, 2 níveis, daí a silábica, 2 níveis também, e ela chega na fase silábica alfabética, né? Como o próprio nome fala, ela vai oscilar entre as fases silábicas e alfabética. Então, ora ela vai registrar as palavras, as sílabas, atribuindo apenas uma letra, e ora ela vai estar registrando a sílaba, né, na sua integralidade. Então, ela oscila entre uma e outra fase. Essa é uma fase que geralmente as crianças passam rápido, assim, às vezes questão de uma semana, 2, elas já conseguem avançar para a próxima fase. Então, no primeiro exemplo ali, a palavra cavalo, das diversas maneiras que podem acontecer, né, as hipóteses de escrita. E do lado, a palavra cadeira, né? Gostaria de observar aqui a questão do K, que nesse momento a gente não considera como erro, e sim é a tentativa do acerto, né? Porque a letra K, ela tem o som do C e do A, então a gente não considera como erro, a gente considera como um avanço da criança. E finalmente, então, a criança chega na fase alfabética, né? Então, nesse momento aqui, a criança já compreendeu o sistema de escrita, né? Ela também já entendeu que cada um dos caracteres da palavra corresponde a um valor sonoro melhor que a sílaba. E nesse momento aqui, a criança pode ou não dominar as convenções ortográficas. E é nesse momento que a gente, então, começa a trabalhar a ortografia. Então, né, naquelas situações anteriores ali, que nem a palavra cadeira, que a criança registrou com a letra K, lá a gente considera como a tentativa do acerto. Aqui, quando a criança já está alfabética, a gente já consegue trabalhar com ela a questão ortográfica, né? Daí o C e o A no lugar da letra K, né? Ali, então, tem exemplos. Observem ali a palavra jacaré no primeiro exemplo, que a criança registrou com a letra G. Então, a troca do G pelo J até certo ponto também é considerada normal, mas daí a gente faz a interferência. Ali a gente faria que tipo de interferência, né? Mostraria de repente talvez a palavra gato, garoto, que para ver se é o mesmo som de jacaré, para ela fazer a comparação.
E assim, a gente nunca dá a resposta quando a criança pergunta. A gente devolve a pergunta para ela. Então, na fase alfabética, é quando eles ficam perguntando assim: ah, professor, é com X ou com CH? Ah, professor, é com Z ou com S? Então, você devolve a pergunta: o que você acha? Né? Deixa a criança pensar um pouquinho, claro que ela tendo dificuldade, daí você vai fazer a interferência mais adequada. Mas é um momento assim em que eles estão já aptos a ter a compreensão da ortografia. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, como alfabetizadora, esse é um assunto que me encanta. E depois que a gente tem um pleno domínio, fica bem mais fácil a gente trabalhar com os avanços das crianças, ok? Fiquem bem, um grande abraço a todos.